Guarde este dia, 31 de agosto de 2024, o dia em que o Brasil deu um grande passo em direção a regimes como China, Rússia e Coreia do Norte. E agora a gente começa a entender qual é a democracia que eles estavam preservando contra o autoritarismo da direita bolsonarista. Mas, nesse momento sombrio da história nacional, é preciso entender o que está acontecendo, já que a imprensa, com poucas exceções, virou ferramenta de propaganda desse regime autoritário e quer ludibriar você acerca do que está acontecendo. O primeiro ponto importante: não tem nada a ver essa decisão com o representante legal do X, como a imprensa está colocando. Uma das formas de produzir desinformação é pegar um pequeno aspecto de uma realidade e colocá-lo como mais importante. Dessa forma, a questão do representante legal de seguir as leis do Brasil é uma desculpa que está sendo usada para retirar do ar uma rede social que não está aceitando promover a censura. E censura é algo que vai de encontro com a Constituição. Por isso, não é o Elon Musk que está desobedecendo às leis brasileiras. Na verdade, a intenção é segui-las, já que definem claramente a liberdade de expressão e o devido processo legal como direitos fundamentais. E é isso que o Supremo Tribunal Federal não está respeitando. Então, não é sobre o representante legal, que é uma coisa pequena. É algo mais grave. O que é assistido no Brasil é um processo de destruição dessas liberdades básicas em nome da proteção de um establishment que é profundamente autoritário, uma oligarquia que manda no país há décadas. Essa oligarquia foi exposta na Lava Jato, e desde então houve um processo de anular a Lava Jato e de perseguir e impedir que jamais algo parecido aconteça novamente. Uma das formas de fazer isso é por meio do autoritarismo, retirando a capacidade de questionarem o sistema. Hoje, isso só é possível pelas redes sociais, uma vez que a maior parte da grande imprensa integra o establishment. Então, como propagar o seu espaço? Se você liga numa Globo News da vida, você não tem imprensa ali, já que a imprensa serve justamente para questionar os poderosos e o poder. Essa é a função democrática e republicana de qualquer imprensa. O que se verá ligando na Lula News é basicamente propaganda do regime, que serve para defender as decisões, as narrativas, além de perseguir qualquer opositor. Existe um segundo ponto muito importante. Essas decisões não são tomadas simplesmente pelo ministro Moraes. Obviamente que ele é a ponta de lança, mas existe o sistema dando apoio por trás. Já que os outros ministros sistematicamente defendem essas decisões, como exemplo o inquérito das fake news. Observa-se o executivo alinhado, a maior parte do Congresso alinhada. Por quê? Porque é o regime dos sonhos desse pessoal. Eles querem continuar fazendo tudo o que a Lava Jato revelou sem sofrer questionamentos. Ora, para que esses políticos vão se opor a um regime autoritário que cale todo mundo? Em outras palavras, a própria mídia está do lado da censura. Porém, uma pequena parte do Congresso, talvez 20%, está combatendo. Essa parte é tratada como autoritária, apesar de efetivamente defender a liberdade de expressão além de buscar reverter este processo. Perceba que são exatamente os mesmos argumentos utilizados no Brasil para derrubar o ex que Maduro está utilizando na Venezuela para derrubar o ex. Ora, se a gente pegar o discurso do Maduro, vai ser muito parecido. O ex atenta contra a democracia, tem fake news e discurso de ódio. E, portanto, não respeita as leis venezuelanas, logo, a gente deve retirá-lo. Então, o que nós estamos enfrentando no Brasil é mais um capítulo numa onda de imposição do autoritarismo, de um regime que quer calar a livre expressão. O ex é a principal ferramenta, não só no Brasil, mas no mundo, para a livre circulação de ideias, especialmente as que envolvem política. É a praça democrática do mundo moderno. E, desde que Elon Musk comprou o ex, ele prometeu defender a livre expressão. Porque Google e as empresas do Meta, como o Instagram, estão respeitando essas ordens de censura. Em alguns casos, estão entrando na justiça dizendo que não concordam, mas não estão se levantando contra. O objetivo de tirar o X do ar é mostrar que quem não seguir as ordens de censura também será retirado do país. Então, o que nós estamos vendo é um processo que culminará com o fim da liberdade de expressão, e, sem ela, a gente perde todas as outras liberdades, como a história mostrou. É por isso que todo regime autoritário tem como principal objetivo impedir a livre circulação de ideias. Nenhum regime autoritário do mundo permite a livre circulação de ideias, e é por isso que Rússia, China, Coreia do Norte,
Venezuela e outras ditaduras proíbem o X e outras redes sociais. Como consequência, as outras redes sociais no Brasil só podem funcionar se respeitarem as ordens de censura. Mas, infelizmente, o Brasil não é um caso isolado. A esquerda no mundo adotou uma postura totalitária. A gente pode ver que isso emana do projeto globalista de poder, representado, por exemplo, pela União Europeia, em que já temos medidas mais agressivas de censura que não chegam ao ponto do brasileiro, mas caminham no mesmo sentido. Os Estados Unidos representam o último bastião da liberdade de expressão, entretanto também está sob ataque. O próprio Mark Zuckerberg, em carta pública, reconheceu que houve pressão do governo esquerdista para censurar as pessoas durante a pandemia. Logo, é um processo global. O Brasil está na vanguarda desse autoritarismo todo. O que fazer daqui para frente? É preciso utilizar os meios que ainda existem para expor para as pessoas o que está acontecendo de forma concisa. A velha e grande imprensa ainda tem muito poder de manipulação. Então, é necessário jogar luz nessas manipulações. Isso é muito importante, porque ainda existem canais em que nós podemos falar, porém a tendência é que diminuam. Manifestações, expressões contrárias a isso tudo que está acontecendo são importantes. Mas, hoje, só existe uma força no Brasil que tem alguma possibilidade de resguardar pelo menos um pouco da liberdade que nos resta: Congresso Nacional. Logo, a pressão deve ser feita em cima dos congressistas, haja vista o Executivo está alinhado ao Judiciário para a destruição das liberdades básicas. Dessa forma, é muito importante o entendimento disso tudo, portanto, só resta às pessoas de bem, os verdadeiros defensores da liberdade, se manifestarem e lutar para restabelecer a democracia e a liberdade no Brasil.